Deus, opera neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, igreja. Nesse momento nós estaremos abrindo as nossas Bíblias, para falar da palavra. Vamos ler 2 Samuel 1 ao 7 e depois o 13. O 7 só a parte A e depois o 13. 2 Samuel 1 a 7. O tema da mensagem é: somos intolerantes para com os erros do próximo, enquanto nos esquecemos dos nossos. Vou estar me baseando aqui na situação aqui de Davi. Daí o primeiro ponto aqui é: os mais fortes devem suportar os mais fracos. O segundo ponto: tudo o que quiserdes que vos façam, fazei-vos também. E o terceiro ponto, e último: quando reconhecemos nossos erros, alcançamos misericórdia do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez mal, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é esse homem. Agora o 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Irmãos, eu preparei essa palavra, estou orando desde... Vocês podem sentar. Estou preparando essa palavra desde o começo da semana, estou orando, pedindo ao Senhor essa palavra. E preparei muitas outras assim, pensei e tal, e o Senhor me levou a essa palavra. Então, é sobre isso que nós estaremos falando essa noite. Somos intolerantes para com os erros do próximo, enquanto nos esquecemos do nosso. Então, eu quero me basear nessa história de Davi. Vocês que são aqui da igreja, todas as pessoas que estão me ouvindo, que conhecem a palavra de Deus, conhecem essa história como a palma da sua mão. Mas eu estarei discorrendo um pouco sobre essa história, assim, fazendo um resumo, porque tem muitas pessoas que ouvem, através da internet, que não conhecem essa história. Então, essa história foi assim: o rei Davi enviou o servo dele, para a guerra com os homens dele. E toda Israel e Judá foram para a guerra. E o Davi já era rei, e era tempo dos reis ir para a guerra, só que dessa vez o rei não foi, ele ficou em casa. Aí, diz que ele levantou umas horas lá do dia, do seu leito. Eu não sei se era após o almoço, que ele tinha ido dormir um pouquinho lá e levantou do seu leito, ou se era logo de manhã, isso eu não sei. Mas diz que ele levantou do seu leito e ele estava andando no terraço do palácio lá, numa boa, tranquilo, enquanto os outros estavam guerreando. E daí ele viu que tinha uma mulher se lavando. A Bíblia fala que ela estava se lavando. Eu acho que ela não estava tomando banho, porque ninguém ia tomar banho aí num lugar público, a menos que estivesse algum riozinho aí tomando banho, não sei. Mas diz que ela estava se lavando e o rei viu essa mulher. E o rei achou essa mulher muito bonita. E o que o rei fez? Mandou chamar essa mulher.
e teve ela como esposa dele. E ele ficou sabendo que ela era mulher, foi contado para ele que ela era mulher de Urias. Urias era um dos homens de Davi que estava na guerra. Esse Urias estava guerreando. Então, nesse meio termo, entre essa guerra e um tempo que passou, a mulher mandou dizer para Davi: Davi, eu estou grávida. E o marido estava na guerra, o filho só podia ser do rei Davi, né? E o Davi se incomodou com isso. E ele foi querer arrumar a situação. E em vez dele arrumar a situação, ele acabou piorando a situação. Por quê? Porque ele pecou contra Deus. Ele arquitetou um plano. Vou chamar Urias, esse homem, vou chamar ele e vou mandar ele para casa. Com certeza ele vai dormir com a esposa e ele vai achar que o filho é dele e vai ficar tudo bem, né? Às vezes, quando nós erramos e tentamos achar um jeitinho de consertar, às vezes acabamos por complicar mais a situação. Então, um conselho que eu tenho: se você cair num erro, cair num deslize, não tente consertar. Se arrependa. Logo mais estarei falando sobre isso. Então, ele tentou consertar. E o que ele fez? Ele foi cruel. O Davi foi cruel naquele dia. Ele pegou, chamou o homem para vir para casa e mandou ele ir para casa, né? Para casa dele. Mandou vir da guerra e mandou para casa. E o homem não quis. O homem era tão abençoado que ele não quis ir para casa. Ele falou assim: não vou para casa, porque a arca do Senhor está no templo, e os homens estão lá guerreando, meus companheiros estão guerreando, e estão na guerra, estão sofrendo. Eu não iria para casa dormir com a minha esposa, enquanto meus amigos estão lá na guerra. Não faria isso. Então, ele ficou ali e disse que o rei embebedou ele e tal, deu uns vinhos ali para ele, mas não adiantou. Ele ficou dormindo ali no palácio, na cama dele que ele tinha ali, juntamente com os outros homens, e não foi para casa. Ele era um homem temente, e ele não foi para sua casa. E o que aconteceu? O plano de Davi não deu certo. Aí ele fez de novo um outro plano. Chamou, acho que parece que era Joabe, se não me engano era Joabe. Era Joabe? O nome do homem lá que era um... Me ajude, Marcela, era Joabe? Era Joabe. Chamou o Joabe, que era o capitão ali da turma, e falou: olha, você pega e coloca Urias na frente da batalha, onde estiver mais perigoso, que ele corra mais risco de vida, coloca ele ali. Tipo, eu preciso matar esse homem, mas não vou fazer com as minhas próprias mãos. Mas Deus considerou que ele matou esse homem com suas próprias mãos. Foi como se fosse com as suas próprias mãos. E daí ele colocou esse homem lá, e esse homem acabou morrendo na frente da batalha. Aí mandaram dizer para o rei, né, que tinha sido feito o serviço. E daí o rei, tudo bem, morre todo mundo, morre de lá e morre de cá. Foi o que o rei disse, né? A espada tanto corta para lá e corta para lá cá, tá tudo bem. Só mais um que morreu, tipo, né? Mas ele tinha feito a propósito. Aí, passado-se um tempo, chegou o profeta do Senhor aqui, conforme eu li aqui para vocês. Eu não quis ler toda a história, quis resumir, porque é muita história, é muito grande essa história. É bem grandinha. Aí, quem quiser ler, é só pegar 2 Samuel, do 1 em diante ali, que vai ter toda a história. E daí, então, o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade um homem, como eu li para vocês, um homem muito rico, e esse homem tinha ovelhas, tinha vacas, tinha muita criação, e chegou à casa desse homem uma visita. E em vez dele pegar uma das suas ovelhas e matar para esse homem, não, ele pegou a ovelhinha do pobre, a única ovelhinha que o pobre tinha, e fez o churrasco lá para o abençoado da visita dele. E o Davi se indignou, ele ficou furioso, ele falou: não pode, isso não pode ter acontecido, aonde que já se viu? Um cara rico agora pega a ovelhinha lá do pobre. E o Natã acabou dizendo para ele: Davi, esse homem é você, foi você que fez isso, Davi. E daí caiu a ficha.
sabe? Ó, aí o profeta falou assim, você é rei, você tinha todas as mulheres, o Senhor te deu um reino, você tem tudo o que você quer, Davi. Coitado do Urias, só tinha a mulher dele lá, só tinha a ovelhinha dele lá. E você vai lá e mata esse homem e fica com a esposa dele. Então, o Davi se arrependeu amargamente e o Senhor perdoou Davi. Mas só que o Davi, quando o Davi se indignou ali, ele já deu a sentença. Ele falou assim, ó, esse homem deve dar 4 vezes, deve restituir 4 vezes. E deve ser morto também. Você já imaginou a sentença que ele deu? E assim, irmãos, eu quero dizer para vocês, muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes alguém conta uma história de uma pessoa para nós, e nós já damos a sentença ali, a gente já julga, já dá a sentença, não, esse cara aí tem que morrer. Olha, isso aí é tão comum, é uma coisa muito comum que acontece. Toda vez que você ouve que uma pessoa cometeu algum mal, algum erro, algum deslize, a primeira coisa que vem na mente da gente, o que devemos fazer para ele pagar por isso? Né? O que nós devemos fazer? Vamos matá-lo, foi o que o Davi falou, vamos acabar com essa raça, porque não presta. Não, às vezes o nosso pecado é pior do que o outro, às vezes quem fez o pecado fomos nós, pior do que ele, só que não veio à tona ainda, só que ninguém sabe. E aí ficamos julgando os outros. Então, aqui o primeiro ponto que eu pus assim, ó, os mais fortes devem suportar os mais fracos. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos 15:1, dizendo assim, ó, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim, sobre Cristo, né? Caíram as injúrias do que te injuriaram. Então, injúria aqui significa crime contra a honra, ofensa, que atinge a pessoa, desrespeito ao decoro. Então, é uma coisa muito ruim a injúria. A injúria é um crime contra a honra. O que fizeram com Jesus? E foi pelos nossos pecados. Fomos eu e você que fizemos isso para Jesus. E ele sofreu toda a injúria, tudo aquilo que caía sobre nós, recaía sobre nós, pelos nossos pecados, o indecoro, a ingratidão, a desonra, tudo de mal que era para cair sobre nós, caiu sobre o nosso Jesus, caiu sobre o nosso Salvador. E ele suportou tudo por nós, porque agora nós não suportamos as fraquezas uns dos outros. Irmãos, é tão fácil a pessoa dizer, o irmão lá me ofendeu. Esses dias atrás a Bia falou sobre ofensa, né? É tão fácil a pessoa falar assim, ó, você me ofendeu, a pessoa me ofendeu e eu estou fora. Não vou mais à igreja porque tem uma pessoa lá que me ofendeu. Engraçado que em casa as pessoas ofendem a gente, os irmãos da gente ofendem a gente. Eu tive muitos irmãos, os irmãos ofendem muito a gente. Só que a gente nunca sai de casa pelas ofensas dos irmãos, né? Na escola também, os alunos ofendem a gente e a gente não sai da escola. Em qualquer lugar, no clube, aonde você estiver, sempre tem uma pessoa que te ofende. E você nunca fala de sair daquele lugar, porque te ofenderam. Agora, quando é na igreja, se alguém ofende, eu vou sair da igreja. É tão fácil dizer, eu vou sair da igreja porque alguém me ofendeu. Graças a Deus aqui não tem disso, pelo menos eu não sei, tomara que nunca tenha. Mas é comum a gente saber. Eu participo aí do Café dos Pastores e a gente conversa bastante, né? E a gente sabe disso. Então, muitas pessoas saindo de umas igrejas, indo para outra, nunca está bom, porque aonde tem pessoas, aonde existem pessoas, existem ofensas, existem dificuldades, porque a gente é imperfeito, todos nós somos imperfeitos. Quem é perfeito? Eu lembrei quando eu estava preparando essa palavra aqui de uma amiga minha. Era uma senhorinha de bastante idade, tem bastante pessoas aqui que conheceram ela. Aí, ela era uma pessoa muito rica, e ela falou para mim, Leni, eu acabei a minha vida agora, estou sozinha, a gente ia visitar ela. Ela falou, ninguém vem me visitar. Mas por que as pessoas não vêm te visitar? Porque ao longo da vida uma pessoa me ofendia, eu cortava ela. A outra pessoa me ofendia, eu cortava ela. E todo mundo me ofendia, eu ia cortando as pessoas. E daí acabou sozinha, morrendo praticamente sozinha lá, nem a família não gostava dela.
nem a família. Uma vez ela falou assim, eu sinto que eu vivo para incomodar a minha família. Porque, irmãos, ela era intolerante. Muitas vezes nós temos que relevar a fraqueza uns dos outros, para que nós não venhamos ficar sozinhos. Porque se você for cortar todas as pessoas que te ofendem da tua vida, você vai ficar sozinho. Nós vamos ficar sozinhos. Se nós cortarmos todas as pessoas imperfeitas, nós temos até que sair até nós mesmos, porque nós também somos imperfeitos. Então, irmãos, nunca corte ninguém da tua vida por ter te ofendido. Perdoa, releva, tolera, conversa, sabe? Faz isso, é bom para você. Você não vai ficar uma velha sozinha, um velho sozinho, porque vão ter muitas pessoas junto com você. Agora, se você cortar um, cortar outro, cortar outro, cortar outro, você vai acabar sozinho. Como essas pessoas que não param em lugar nenhum. Olha, eu conheço pessoas que já passaram em 5, 6 igrejas evangélicas, depois que se converteram, nunca está bom. Às vezes a pessoa tem que se consertar, né? Quando a pessoa é muito tolerante, às vezes a ferida está nela, e daí não se acerta em lugar nenhum. Então eu quero aconselhar vocês, perdoe uns aos outros. Aqui eu pus uns versículos a mais aqui, ó, Colossenses 3, 12 e 14, que diz, revesti-vos, pois, como estou com dificuldade de dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade é você ser paciente, você vai indo, você vai suportando. De longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, se alguém pecou contra você, se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo te perdoou, você deve perdoar o outro. Tem aquela história daquele homem, né, que tinha um servo dele tinha uma grande dívida. O rei foi lá e perdoou esse homem, que ele tinha uma grande dívida. E esse homem, saindo dali, achou um outro que devia um pouquinho ali para ele, e ficou sufocando o outro, querendo matar o outro e prender o outro, pôr na cadeia, porque não tinha pago ele. Aí o rei lá que tinha perdoado o primeiro, falou, ó, prenda ele, porque ele não perdoou o seu irmão, nem eu vou perdoar ele. Então a nossa dívida perante Deus é muito grande mesmo. Era muito grande, e Jesus morreu na cruz para nos salvar, e nós fizemos a Santa Ceia hoje em memória do que Jesus fez por nós, só para nos salvar, porque se Ele não tivesse misericórdia, ai de nós, e assim como o Senhor teve misericórdia de nós, nós devemos ter dos outros também. Depois estarei falando sobre a misericórdia. Agora passando aqui para o 2, tudo o que quiser que vos façam, fazei-vos também. No versículo 5 aqui do texto que eu li do Davi. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Tudo que você quiser que os homens vos façam, fazei-vos também. Então, quando a pessoa pecar, você pensa, o que eu gostaria que fizesse se eu tivesse caído nesse erro? Se eu tivesse deslizado e feito isso, o que eu gostaria que essa pessoa fizesse comigo? Como eu gostaria de ser tratado? Então, tudo que você desejar que as pessoas te façam, faça para ela também. Seja paciente, seja benigno. Muitas vezes, né, como essa semana tinham marcado uma reconsulta lá para mim, eu fui, não era nesse dia, eu tinha que ir daqui mais uma semana, e daí a coitada da moça se desculpou e ela não sabia o que fazer, porque estava muito frio e estava muita chuva, e eu tive muita dificuldade para estacionar, tive que estacionar 2 quadras longe, fui a pé. Então eu falei, moça, fica tranquila. Falei assim, tudo bem, eu vim aqui, não deu certo, eu volto no outro dia, não tem problema.
pelo menos eu saía um pouco, assim, sabe, procurei dar, mas porque ela ficou assim, ela achou que o médico acho que ia chamar a atenção dela. Eu falei, não tem problema, você só anotou errado aí, sem problema, eu vim errado, eu volto outro dia. Porque se fosse eu que tivesse feito isso, eu ia armar um barraco, eu ia querer que alguém fizesse isso comigo? Não. Tudo que você quiser que a pessoa faça com você, faça com ela também. Tenha paciência, seja longânimo, sabe? Você não sabe como que foi o dia da pessoa que te ofendeu. Às vezes a pessoa te ofendeu sem querer. E a Bíblia fala que ofendido é para ir até o outro e pedir perdão para o outro. Em vez de esperar que o outro venha pedir perdão, é para o ofendido e pedir perdão. Isso acontece muito nas famílias, né? Às vezes as pessoas se ofendem e ficam muitos dias sem falar, um esperando que a outra venha. Às vezes as duas estão com muita vontade de ir lá falar, só que ninguém tem a humildade de ir. Eu lembro uma vez que uma mulher me ofendeu, e eu fiquei muito sentida com ela, muito mesmo. As minhas crianças eram bem pequenininhas, deve fazer isso uns 30 e poucos anos, eu era nova ainda. E aquilo falava assim no meu coração, você é ofendido, você tem que pedir perdão para ela. E eu fiquei relutando. E daí um dia eu liguei para ela, já contei essa história, o menininho atendeu. E o menininho atendeu e ele não queria chamar a mamãe, naquele tempo não tinha celular ainda. E eu falei, chama a tua mamãe. E eu ficava pensando assim, se ele não chamar é porque não é para me pedir perdão para ela. Torcendo para o menininho não chamar. E eu falava assim, chama a tua mamãe, eu preciso falar com ela. Daí ele falava assim, quem é você? Eu falei assim, não vou falar, porque senão tua mamãe não vai me atender. Daí eu falei assim, chama a tua mamãe. Umas quantas vezes, fiquei mais de 5 minutos convencendo ele para chamar a mamãe, e ele não queria chamar a mamãe, por quê? Porque eu não estava me identificando. Aí ele foi lá e chamou a mamãe dele. Daí ela veio e eu pedi perdão para ela. E ela falou, faz muito tempo que eu estou querendo pedir perdão para você, porque eu que te ofendi. Eu falei, eu sei, mas só que eu estou pedindo perdão, eu não quero dar explicação. Eu quero pedir perdão para você, porque eu fiquei muito magoada com você. Porque você me magoou, foi através do telefone que ela me xingou, eu não devia aquilo, só que eu não falei para ela que eu não devia. Eu falei, eu só falei isso, você não deu chance de eu me defender. Você desligou o celular, desligou o telefone e nunca mais me atendeu. Eu falei assim, então eu me ofendi. E eu estou pedindo perdão porque eu senti no coração de pedir perdão. E o menininho lutando ali, né? Não queria chamar a mamãe. E eu torcendo para o menininho não chamar mesmo, porque daí não era de Deus. Que daí não era de Deus para mim pedir perdão. Mas pedi, tive vitória, voltamos a ser amigas e tudo bem. Então, irmãos, vamos relevar uns aos outros. Não vamos fazer o bem só para aquelas pessoas que nos fazem bem. Vamos perdoar aqueles que nos fazem o mal. Lucas 6, 31 e 33. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, não vamos fazer como os pecadores, né, que nós também pecamos e nos arrependemos, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. Consequentemente, no Pai Nosso fala também, né? Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes eu vou orar e eu falo assim, quando eu falo essa parte, eu falo, Senhor, me perdoa conforme a tua misericórdia e ajuda-me a perdoar as pessoas assim como o Senhor me perdoa. Porque se o Senhor perdoar a mim, como eu perdoo os outros, às vezes demora um pouco, né? O 3 e o último. Quando reconhecemos nossos erros, alcançamos a misericórdia do Senhor. É o versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então o Davi reconheceu que ele pecou, né? Ele caiu em si, pequei contra o Senhor. Na hora ele se arrependeu. E o Senhor perdoou o pecado dele. Só que depois os irmãos sabem das consequências, né? Conforme ele deu a sentença, os filhos dele, os 4 filhos dele, morreram também. Porque ele falou que tinha que pagar. Que a pessoa ali tinha que pagar. Daí aqui o Senhor perdoou o pecado dele. Não morrerás, mas o Senhor não disse que ele não ia pagar lá 4 vezes.
O Senhor não disse, só falou que ele não ia morrer. E não morreu mesmo. É claro que depois todo mundo morreu, que isso aqui faz mais de 1000 anos, né? Então, todo mundo morreu depois. Mas por causa dessa situação, os 4 filhos dele morreram. Ele pagou a sentença que ele tinha ordenado ali, foi pago. Só o Senhor poupou a vida dele. Hebreus 4, 14 ao 15 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Estão patentes perante aos olhos daquele a quem nós temos que dar conta. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Isso mais ou menos assim, ó. Porque fiel é o que prometeu, guardamos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Isso foi uma outra tradução que eu peguei e aumentei aqui o versículo. Daí o versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o Senhor em tudo foi tentado, sem pecado. Por isso que Ele pode perdoar o meu pecado e o teu pecado. E o nosso sumo sacerdote é misericordioso para nos perdoar. Graças a Deus. Primeira epístola de São João diz assim, ó, do versículo 6 ao 9. O 6 diz assim: e se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, irmãos, eu quero falar aqui, ó, só frisar aqui, sobre confessarmos. Se confessarmos. Então, nós temos que confessar os nossos pecados. Nos arrepender, confessar os nossos pecados. Aí, nós seremos perdoados.